Gostaria de deixar bem claro de que não existe uma receita pronta para se fazer e se construir uma gestão escolar. A gestão escolar deve ser entendido como um processo de construção político e histórico daqueles sujeitos envolvidos. Se nós tivéssemos uma receita pronta de escola, uma receita pronta de gestão, uma receita pronta de participação, não haveria necessidade de nós fazer as discussões que hoje nós estamos fazendo. Portanto, um dos elementos extremamente importantes a serem salientados é que gestão escolar se faz através da construção. E essa construção, ela é lenta e gradativa. Por quê? Porque envolve elementos culturais. Ao mesmo tempo, gostaria de salientar o caso do Estado do Paraná. O Estado do Paraná é considerado entre os grandes teóricos e as grandes literaturas no que se refere à administração escolar e à gestão escolar, como um dos pioneiros na dimensão de como fazer os processos da gestão realmente acontecer. E isso se deve por alguns elementos históricos e políticos do Paraná, né? O Paraná tem uma forte tradição partidária do PMDB. É bom lembrar que o PMDB, ele é, na verdade, na sua essência, o que no período da ditadura militar era o MDB. O MDB foi o grande partido oposicionista ao governo militar, né? Nós tínhamos dois governos, o MDB, com uma forte tradição de oposição ao modelo ditatorial, e nós tínhamos o Arena, que era o fortalecimento da ditadura militar. Esse MDB se transforma no PMDB após a democratização, e o Paraná assume essa postura muito saliente de contestação a tudo aquilo que era em forma autoritária. E essa cultura movimenta todos aqueles sujeitos envolvidos nessa construção de escola. Que sujeitos são esses? Principalmente os movimentos sociais, as escolas, o sindicato. Esta tradição nossa, né, fez com que o nosso Estado ele representasse para as demais federações como se fosse um grande exemplo, né? Isso culminou quando nós conclamamos as eleições para os diretores escolares. Nunca se havia visto isso dentro de um modelo público de escola, aonde a comunidade escolar e a comunidade externa estariam elegendo os seus diretores. Essa tradição, ela fixa aqui no Paraná, e o Paraná torna-se pioneiro juntamente com alguns outros estados, entre eles o estado de Minas Gerais e o estado do Mato Grosso do Sul. O Paraná passa a ter o grande desafio não apenas de entrar em cena como sendo um dos pioneiros da gestão escolar democrática, mas, acima de tudo, de fixar essa gestão como uma política não apenas de governo, mas uma política de Estado. Hoje, em pleno século XXI, 2013, o Paraná está muito bem consolidado com essas questões relacionadas à gestão escolar. Porém, nos anos 90, nós fomos assolados por uma grande política de Estado mínimo, aonde coloca a escola dentro de um espaço muito reduzido, e principalmente dentro de um espaço onde os aspectos sociais e coletivos não são colocados em relevância. Saliento hoje que, além das questões burocráticas e administrativas, talvez o grande desafio da equipe escolar, portanto da gestão escolar, seja permanecer com esses aspectos da participação e da democracia, que não podem ser apagados por algumas ondas que nós estamos percebendo hoje a nível mercadológico invadindo a escola. A gestão escolar, ela não só faz parte da tradição do Paraná, mas ela já faz parte da cultura do Paraná. Portanto, o grande objetivo hoje desse gestor escolar e dessa equipe de gestor escolar é fazer com que esses elementos que historicamente e politicamente foram construídos precisem estar sempre à tona nas grandes discussões. E essas discussões é que fazem com que a questão da gestão democrática, da gestão participativa, da gestão coletiva, seja não apenas uma singularidade nossa como Estado, mas, acima de tudo, seja uma ação concreta das nossas escolas públicas, né? Infelizmente, alguns espaços públicos ainda no Paraná não consolidaram através das eleições, que é o primeiro grande passo para consolidar esse espaço escolar, portanto, essa gestão escolar, ainda não consolidaram as eleições como sendo um plano
de participação, né? Principalmente alguns municípios no estado, né? Falando das escolas estaduais, a gestão escolar através das eleições, elas já estão muito bem claras, muito bem definidas. E os nossos gestores têm enfrentado não só o desafio de resgatar esses pressupostos que vão dar base ao próprio processo da gestão escolar, mas também de fazer com que a cultura da participação volte nas escolas como sendo o grande estandarte de todas as unidades escolares. Portanto, quando nós falamos, né, em gestão escolar, nós temos que entender que gestão escolar no estado do Paraná não é apenas uma tradição, mas a gestão escolar no Paraná tem lutado, acima de tudo, com os grandes parceiros em volta da escola. Saliento aqui os movimentos sociais e o sindicato e propriamente dito as associações de pais e mestres, no sentido de fazer com que a escola realmente consiga, através desse grupo, portanto desse coletivo, solucionar e, acima de tudo, planejar o que se pretende dentro da escola, né? A escola não pode ser entendida como um espaço morto. Pelo contrário, a escola é um espaço vivo. A diversidade, as contradições, a política, as rebeldias, os avanços fazem parte do que nós denominamos de gestão escolar. O estado do Paraná, ele é um pioneiro, novamente saliento, dentro desses aspectos. Portanto, essa unidade, ela está pautada nesse pioneirismo que o Paraná, desde os anos 80, firmou e hoje é uma prática. Agradeço a todos e tenham um bom estudo.